Boa noite, queridos. Que a bênção do Eterno e a unção do Santo Espírito esteja com você esta noite e que você tenha aqui na casa do Senhor a bênção que você veio buscar no meio desta semana, buscar força para a sua vida, força para refazer as suas forças espirituais até que chegue o dia do nosso descanso, o Santo Sábado do Senhor. Muito bem. Aqueles que já me ouviram falar alguma vez durante esse ano, ouviram já eu dizer, e eu vou continuar dizendo, que durante todos estes próximos 2 anos, vocês vão me ouvir falar sobre um único tema: missão. E se você aceitou fazer parte do remanescente, é porque você aceitou fazer parte desses que têm esta missão: levar este evangelho eterno a todo povo, língua e nação, para que nós possamos então, falando a todos, sentir a glória da volta do Senhor. E se nós temos esta crença e aceitamos essa missão, nós entendemos que servimos a um Deus, a um Senhor que é todo-poderoso, e por isso Ele é Criador, mantenedor e Salvador de cada um de nós. E a sua palavra demonstra por toda ela que Ele é Senhor, Salvador, mantenedor, Criador de todas as coisas. E por isso a sua palavra poderia, de forma muito esquemática, não vamos engessá-la, mas tentando esquematizar para que nós tenhamos convicção de quem é este que anunciamos, qual é este evangelho, esta boa nova que anunciamos, tenhamos a convicção de que podemos ter a certeza de que tudo que falamos, tudo que lemos, tudo que aprendemos pode ser resumido, sintetizado em 5 grandes partes. Embora não obrigatoriamente essas partes sejam lidas em grandes quantidades de folhas de nossa Bíblia. Vamos lá. Podemos entender a primeira parte deste Evangelho eterno, da palavra do Senhor, como aquele que trata da criação. E você poderá me dizer, mas você vai resumir uma 5ª parte da Bíblia sobre algo que está contido nos capítulos 1 e 2? Realmente, como já estudamos na escola sabatina recentemente, não coincidentemente, mas de forma providencial, os 4 primeiros capítulos da Bíblia são, na verdade, a sua introdução. Eles introduzem o que trataremos durante toda ela, o que leremos durante toda ela. Mas, realmente, a criação está manifesta no capítulo 1 e capítulo 2. E, de forma muito interessante, ao final do capítulo 1, temos o seguinte resumo de toda a obra criadora do Eterno. Gênesis 1, verso 31, se você tem a sua Bíblia com você, ou tem uma Bíblia aqui da casa do Senhor à sua frente, você pode acompanhar a leitura que está em Gênesis 1, 31. É um verso por demais conhecido de todos nós. A minha versão, a Bíblia, a Mensagem, assim diz: Deus olhou para todas as coisas que havia feito e tudo era tão bom, tudo era ótimo. Então, este primeiro ato, essa primeira parte da Bíblia, revela o desejo deste ser criador para o seu povo. E estabelece um cenário para tudo que vai acontecer depois. O cenário é aquele cenário da sua criação. Mas este ser criador
legou ao homem algo que fosse pleno, belo e por isso muito bom. Havia uma única colocação para o ser humano. Ele deveria dominar sobre toda a terra, sobre todos os animais que voavam, que nadavam, que rastejavam. Ele os nomeou e ele deveria governar sobre toda essa terra. Mas havia uma única coisa que ele não deveria tocar: a árvore da ciência do bem e do mal. E foi-lhe dito claramente: o dia que comeres daquele fruto, certamente morrerás. O inimigo, astuto, vestiu-se de serpente e disse: não, não é bem isso. Você não vai morrer, seus olhos serão abertos, você verá como Deus e terá o conhecimento de todas as coisas. E realmente o homem acabou tendo conhecimento de coisas que ele não chegava sequer a perceber. Percebeu-se, por exemplo, que estava nu. Pela primeira vez sentiu medo, e quando o Senhor veio lidar com eles e falar com eles na viração do dia, escondeu-se e disse: escondi-me porque estava nu. Assim, a segunda parte da palavra do Senhor tem a dizer sobre a queda. E embora ela esteja manifestada no capítulo 2 do Gênesis, este é o grande palco, então, que se começa do grande conflito entre o bem e o mal, entre um poder criador e um poder que vem para destruir. Aquele primeiro poder vinha para dar vida eterna, o segundo vem para dar ao homem a possibilidade que ele morra, já que ele não morreria. Seria como o eterno, um ser eterno, que vivesse eternamente. E nós conhecemos que logo depois, no capítulo 4, já lemos sobre o primeiro assassinato nessa terra. E de tal forma, à medida que a criação ia crescendo e se multiplicando, o coração do homem foi se obscurecendo de tal forma que ele já não resplandecia aquela criatura que o próprio Criador tinha moldado do pó da terra, que ele próprio tinha soprado em suas narinas o fôlego da vida, ao contrário de toda a criação, onde ele apenas falou: faça-se. A obra suprema da sua criação, ele havia curvado-se, moldado e soprado nele o fôlego da vida. Assim, a partir daí, de tal maneira ia se subvertendo a figura do Senhor da face do ser humano, que há um momento que o próprio Senhor vai terminar com a sua criação. Mas há ainda um grupo que ainda resplandece a face do Senhor. E esse grupo está em Noé e seus descendentes. E a partir da descendência de Noé vai se fazer uma nova descendência, mas a sua descendência também acaba subvertendo-se. E o Senhor depois levanta um novo filho seu, a partir de quem ele iria suscitar uma nova descendência. Esse é o segundo texto que eu gostaria de dividir com você nesta noite. E está, que já vai nos falar sobre o terceiro ato, a terceira parte da palavra do Senhor. A primeira nós vimos a criação, a segunda, a queda. Antes disso, até algo sobre a queda. Tamanha era a queda do homem que o Senhor deixa inclusive um anjo para guardar o jardim. Procure lá na sua Bíblia, por favor, lá em Gênesis 3, os versos 23 e 24.
Gênesis 3, versos 23 e 24. Lemos: O Eterno os expulsou do jardim do Éden e mandou-os trabalhar na terra, a mesma de que eles haviam sido feitos. Ele os tirou do jardim e deixou um anjo querubim de guarda no lado leste e uma espada de fogo se movendo de um lado para o outro, guardando o caminho que leva à árvore da vida. O homem havia subvertido o sentido da criação do Senhor e por isso ele não poderia continuar tomando do fruto da árvore da vida, porque senão continuaria conspurcada a criação do Senhor, porque ela continuaria vivendo eternamente. Só que ela não foi feita para viver eternamente com o pecado. Então ele não poderia mais comer do fruto da árvore da vida. E o Senhor, como falamos, procura destruir o povo, manda dilúvio, manda água. Noé vem com sua descendência acaba também subvertendo-se, até que chega um homem que é chamado de onde está para suscitar descendência. Falar comigo também para o Gênesis no capítulo 12, e vamos ler um pouco sobre este ser extraordinário, essa figura fantástica da palavra do Senhor, Abrão, aquele que mais tarde teve seu nome trocado pelo próprio Eterno para Abraão. Gênesis 12, dos versos 1 a 3, lemos: O Eterno disse a Abrão: Deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai, e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei você famoso, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Entendamos então que no momento em que a criação, a bênção do Senhor estava disponível para as suas criaturas, porque eles estariam em contato direto com o Senhor. A partir daquele momento, o Senhor suscita um povo, uma descendência, Abraão, e por isso ele precisa suscitar essa descendência de forma milagrosa. Pegaram um homem que já era passado em seus anos, com uma mulher que era estéril, e fazer dela a mãe de uma grande nação. E fazer que ele entendesse com o passar dos anos qual era a vontade do Senhor. Ele começa a fazer o que ele acha que deve, e ele concede que sua mulher diz assim: não, eu já estou velha, não vou te dar filhos, tenha filhos com a minha serva. Era costume que se você tinha uma serva, os filhos da sua serva eram seus. E nasce Ismael e o Senhor tem que dizer: este não é o filho da promessa, não foi isso que eu te falei, Abraão. O filho que você vai ter é o filho com Sara, aquela que é velha. Eu farei frutificar nela o fruto da sua descendência. E por isso essas nações, até hoje, lutam. Ismaelitas e israelitas lutam até hoje. Ismaelitas chamam israelitas de filhos da velha. Israelitas chamam ismaelitas de primos, quando são, na verdade, irmãos. E este conflito eterno dura até hoje. Temos uma nação que só existe pela bênção do Senhor até hoje, Israel, rodeada por todos os lados por nações que, muitas delas em suas constituições, têm como ponto fundamental jogar Israel para o mar. Mas essa descendência, Israel, a qual eu e você devemos pertencer como Israel literal, foi suscitada pelo Senhor, e por isso ela não será jogada ao mar. E por isso ela não é jogada ao mar. E por isso Abraão vai para uma terra que mana leite e mel, mas as coisas não acontecem, porque a sua descendência também vai se subvertendo. E eles acabam cativos no Egito e precisam ser libertados pelo Senhor.
e sendo libertos novamente de forma milagrosa pela mão do Senhor, que suscita um novo líder, Moisés, para que conduza esse povo para o deserto que muitas vezes talvez eu e você estejamos passando agora. Qual é o deserto da tua vida? Qual é o deserto da minha vida? Será que eu já não passei por alguns desertos? Será que você não está passando agora por um deserto? Será que você não vai ter algum deserto para encarar? E não vai ter que um dia buscar água da fonte, que só emana água viva, pura e salutar, o próprio Senhor? E por isso ele suscita Moisés e vai suscitando aqueles com quem ele vai celebrando as suas alianças. Para que fique claro que a partir de Israel, a partir do seu remanescente, ele queria abençoar não apenas o remanescente, mas queria abençoar todas as nações da terra, para que eles fossem uma luz, uma bênção, para que todos quisessem conhecer o Deus a quem serviam. Por isso, hoje em dia, nós devemos ser uma bênção para que todos queiram conhecer o Deus a quem servimos. E não apenas para que vejam, poxa, mas ele é mais abençoado do que eu. Não, ele é abençoado porque ele serve o Deus verdadeiro. E se ele serve o Deus verdadeiro, eu quero conhecer esse Deus verdadeiro. Esta é a missão de Israel. Era e é até hoje. Este é o terceiro ato da história da Bíblia. Israel. Queremos nós também ser Israel e participar desse ato da palavra do Senhor? Mas Israel aponta para alguma coisa. O próprio Senhor diz que daquela descendência de Abraão, da descendência de Moisés, veio um outro rei, Davi, que era tido como um homem segundo o coração de Deus. E para muitas pessoas, isso muitas vezes é um mistério. Porque Davi pecou com poucos. Davi foi adúltero, foi assassino, foi infiel, foi mentiroso. Mas em tudo ele sinceramente arrependeu-se e buscava a face do Senhor. E por isso, mesmo tendo pecado tanto, por ter se arrependido tanto, ele foi dito como sendo um homem conforme o coração do Senhor. E da descendência de Davi viria aquele para quem toda a Escritura apontava, aquele que seria o que viria remir a sua criação, acabar com a maldição e trazer novamente bênção. Este é o fruto da quarta parte da Escritura, Jesus. E o seu povo, aquele povo que era escolhido, Israel, passa por um período de angústia, porque durante 400 anos cessam as profecias, não aparecem profetas, eles nada ouvem. 400 anos depois que tudo havia cessado, o Senhor vem a uma jovem e fala diretamente a ela. Procure lá na sua Bíblia o Evangelho de Lucas, no capítulo 1. O povo de Israel naquela época, pense no contexto do que isso acontece. Sofre a ocupação romana, esperando o retorno do Senhor, mas espera única e simplesmente o retorno de um Senhor que vai lhes libertar de um jugo político. Espera alguém que é um libertador de exércitos, que vai promover uma grande luta, e não entende que essa luta era espiritual. Estava tão apegado à letra da lei, porque ele já tinha feito, além da Torá, eles tinham feito uma lei cerimonial tão grande que não cabia mais na Torá, e já havia o Talmud, que era a interpretação da lei, e do Talmud havia Mishnah, que era a interpretação da lei de forma oral. E tamanho era o apego àquelas coisas que eles não conseguiram ver o Eterno personificado como havia sido prometido. E essa moça, jovem ainda não tendo conhecido o seu noivo,
o anjo do Senhor aparece para ela e diz o seguinte, lá em Lucas 1, a partir do verso 31. Você vai engravidar, dará à luz um filho e irá chamá-lo Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono de seu pai Davi, e ele governará a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. A vinda de Jesus, então, é anunciada como uma afirmação de que o Senhor está cumprindo sua promessa de vida eterna, porque somente Ele poderia vir para nos resgatar a vida eterna. Ele inicia a sua missão, então, curando pessoas, falando do amor de Deus, quebrantando corações que estavam endurecidos e mostrando que o momento de arrependimento era aquele. Procure lá o Evangelho de Marcos e vejamos o que o evangelista Marcos nos fala. Evangelho de Marcos, capítulo 1, no verso 15. Marcos 1, verso 15. O tempo é agora. O reino de Deus está aqui. Mudem de vida e creiam na mensagem. A mensagem é propriamente a boa nova. É Deus conosco. Por isso Jesus é Emanuel, Deus conosco. Mas, da mesma maneira como o povo antes, que ia subvertendo-se, vários daqueles que conviviam com o próprio Senhor personificado, não o aceitaram. Os maiorais da lei, que deveriam mais entender que ele era o Messias, a grande maioria deles não o entendeu. E o perseguiram, e o prenderam, o açoitaram e o mataram. E teoricamente aquilo era uma derrota, mas essa foi a grande vitória. Por isso, há uma grande vitória ao final dessa quarta parte da Bíblia, que é, na verdade, uma vitória que parece derrota, porque ela vem em formato de morte vexatória, morte de cruz. Mas somente pelo sangue derramado na cruz do Calvário, no meu lugar, no lugar de cada um de nós, é que podemos, então, ser lavados das nossas vestes de pecado, dos nossos trapos de imundície, e vestimos vestes brancas pela glória e pela graça do Senhor. Disso fala a quarta parte do evangelho que anunciamos. Mas se já veio esta quarta parte, existe realmente uma quinta? Sim, querido. E essa é a nossa missão. Esta é a missão que eu e você temos diariamente, de anunciar que Jesus já veio para terminar com a consequência do pecado, a morte eterna, mas que ele voltará para terminar não mais com a consequência do pecado, mas com o próprio pecado. Não para terminar com a morte eterna, mas com a morte propriamente dita. E alguns textos da sua palavra reforçam e enfatizam isso. Vamos lá para a palavra do Senhor na carta de Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 24 e 25. Quem achar daí pode ler, por favor. Ou seja, ele viria para retirar aquela maldição que vínhamos descrita
na terceira parte. Apocalipse 22, 3 também nos fala sobre isso. Se você encontra na sua Bíblia, leia para nós, Apocalipse 22, 3. É gostoso ouvir as folhas da Bíblia sendo abertas e folheadas. Apocalipse 22, 3. Que fala exatamente sobre isso. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Amém? Este é o desfecho que aguardamos. Mas se aguardamos, devemos então, se fomos libertos dessa maldição, do pecado e da morte eterna, querer compartilhar isso com todo o povo, língua e nação. E por isso, querido, que eu e você somos chamados para esta missão. Já podemos ver bem longe que ele se aproxima. E já podemos sonhar com isso. Mas chegará um dia em que poderemos dizer que já não preciso mais sonhar. Porque poderemos abraçar o Senhor, aquele que nos criou, nos moldou do barro, soprou em nós o fôlego da vida, morreu por nós na cruz do Calvário e que vem um dia nos resgatar. Medite nas letras dessa música que nós vamos ouvir agora. E se é teu desejo nesse momento, também colocar o seu coração nessa missão, ter a certeza desta comissão que foi deixada para mim e para você. Façamos planos para estar todos juntos neste grande encontro daqueles que aceitaram o sacrifício do Cordeiro e o seu sangue derramado na cruz, em nome de cada um de nós. Sempre ouvi que existe um céu que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava me esperar nesse meu novo e lindo lar. Belo jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas no amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em
Se você crê que esse amor existe para salvar a mim e você, coloque-se de pé comigo e vamos clamar ao Eterno. Obrigado, Senhor, muito obrigado, porque não precisamos mais sonhar, porque temos a certeza que estás conosco, ao nosso lado, intercedendo por nós, para que nenhum de nós falte na manhã gloriosa da tua salvação, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Dá-nos a certeza da nossa necessidade de missão, de anunciar a todo povo, língua e nação que tu virás em breve para remir este mundo do pecado e nos levar para morar contigo nas mansões que tem preparadas para nós. Nós sabemos que não há em nós nenhum mérito, mas confiados no teu sangue puro e imaculado, derramado no lugar de cada um de nós na cruz do Calvário, é que te pedimos e desde já te agradecemos por essa bênção, Senhor. Não por mérito, como dissemos, mas pela tua graça, em nome e por amor de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Uma boa noite para todos.